Vamos falar de cinema, mas não aquele cinema do Martin Scorsese, um meme maravilhoso que os fãs da Sétima Arte adoram. Aliás, eu devo dizer que tem algumas pessoas que ficaram um pouco bravas comigo sobre os comentários que eu fiz sobre o Martin Scorsese e o Al Pacino durante o período do Oscar. E, sinceramente, eu mantenho todas as minhas opiniões, mesmo sabendo que o Al Pacino se desculpou e explicou por que ele fez aquilo que fez no encerramento do Oscar ao apresentar a categoria de melhor filme, e mesmo entendendo que o Scorsese não tem tanta culpa por fazer filme que eu não aguento assistir durante 3 horas e meia ou 4 horas. Mas eu prometo que eu vou resenhar Assassinos da Lua das Flores para vocês. Hoje eu quero falar de um filme que eu amo muito, de verdade, é um dos filmes preferidos da minha vida, mesmo não sendo um dos melhores filmes que você vai assistir. Meus Vizinhos São um Terror, de 1989, protagonizado por Tom Hanks. O que chama atenção para mim é que tem algumas pessoas da minha geração, e alguns até mais velhos, que nunca viram o Tom Hanks atuar em comédia. Só viu a fase do Tom Hanks do drama, do Filadélfia para frente. Eu fico pasmo, porque a carreira do Tom Hanks não só começou, como ela brilhou como ator de comédia. Quero Ser Grande, Splash Não Serei Minha Vida, A Última Festa de Solteiro, Um Dia a Casa Cai. São todos filmes excelentes, divertidíssimos. O Tom Hanks tem um timing de comédia excepcional. E Meus Vizinhos São o Terror é um dos últimos filmes de comédia que ele faz, e ele o faz de uma forma que é sutil, é discreto, mas é brilhante. A gente testemunha, através do Tom Hanks, como que um cidadão comum pode ter a sua alma destruída pelos vizinhos. E mais, como que uma vizinhança pode acabar com a vida dos vizinhos de uma forma implacável, inacreditável, e que faz com que os nossos vizinhos se tornem santos perto desse coletivo, dessa comunidade. Bom, resumindo um pouco a história desse filme. De novo, eu sei que ele é um filme besta, mas ele é divertidíssimo. Só quem não tem alma e quem não chora em filme da Pixar não vai gostar do Os Meus Vizinhos São Terror. Bom, a gente tem aquela típica vizinhança de cidade do interior, não interiorzão dos Estados Unidos, vamos colocar assim, tipo Boston, por exemplo, que é meio civilização. Rua sem saída, os vizinhos se conhecem, todo mundo conhece todo mundo cuida da vida de todo mundo tem tempo livre para cuidar da vida de todo mundo, porque esse é um dos detalhes do roteiro. Tem algumas circunstâncias propícias para que esses vizinhos sejam bisbilhoteiros e insuportáveis. Por exemplo, o ex-militar que é casado com a ninfetinha gostosa e que tem todo o tempo livre para pensar nas teorias conspiratórias. O cara lá que não quer ver a esposa de jeito nenhum, a esposa foi para casa da mãe, ele ficou lá uma semana sem a esposa, solteiro, sem se preocupar com mais nada a não ser em bisbilhotar o que o vizinho está fazendo. E é o personagem do Tom Hanks, o Ray, que decide tirar a sua semana de folga do trabalho, ficando em casa e testemunhando e fazendo parte, e pior, sendo tragado pela paranoia e desocupação de todos os seus vizinhos. E isso faz com que a vida do nosso amigo Ray se transforme em um inferno na Terra, porque ele mora ao lado dos vizinhos polêmicos, que seriam, sei lá, satanistas, teriam um pacto com forças desconhecidas, e aí todas as circunstâncias se encaminhando para um conflito épico no final. Eu não vou dar spoiler do filme, apesar dele ser de 1989, mas assim, tem plot twist, tem piada cretina, tem piada machista, tem de tudo. Tem de tudo. Tem o Corey Feldman, que era um dos... Não, minto, tem o Corey Haim. A gente confunde o Corey Feldman com o Corey Haim. Tem o Corey Haim, que é um dos atores jovens da década de 80, que era um dos mais promissores e acabou meio que deixando a sua carreira se largar por conta de diversos aspectos que vão além das câmeras, como, por exemplo, os vícios em determinadas substâncias ilícitas e licérgicas. E para os geeks, para os nerds, para os fãs de Star Wars, tem uma grata surpresa.
A co-protagonista desse filme, que faz o papel da esposa do Tom Hanks no filme, a Carol, é ninguém menos que Carrie Fisher. Isso mesmo, já dei um motivo para os nerds assistirem esse filme, porque a Princesa Leia está nesse filme. Digo mais, é a única personagem minimamente racional nessa história. É a única que é coerente, equilibrada, que tem o bom senso e que não se deixa levar pela paranoia dos meninos, dos meninos que se comportam como crianças neste filme. Meus Vizinhos São Terror não é o filme mais inteligente que você vai ver. Mas ele é mais inteligente do que As Branquelas, por exemplo. Se bem que eu tenho os meus pontos contra As Branquelas, mas eu devo reconhecer que, pelo menos, As Branquelas trabalha aquele lance da piada de racismo reverso. Se vocês não perceberam isso no filme, assista algumas vezes para vocês entenderem que tem uma grande piada de racismo reverso na narrativa de As Branquelas. Mas é um filme muito divertido. Ele é um filme leve, apesar de tratar de temas um tanto quanto polêmicos, como um osso fêmur saindo debaixo de uma cerca e um cachorro pegando esse osso fêmur, mas ele é um filme leve, ele é um filme divertido, ele é um roteiro que tem construção de início, meio e fim, ele sabe como concluir a sua história de uma forma grandiosa. Tem alguns furinhos de roteiro? Tem, sempre tem. Se até De Volta para o Futuro tem as suas inconsistências narrativas, por que Meus Vizinhos São Terror não teria? Mas ele é um filme típico de sessão da tarde. Eu tinha 10 ou 11 anos de idade quando eu vi esse filme pela primeira vez, e ele é um filme de sessão da tarde. Todas as vezes que eu assisti, antes de ter TV a cabo, antes de ter streaming, ele sempre passou na sessão da tarde. Minto, ele teve a sua primeira exibição no Tela Quente à noite. Meus pais não me deixaram assistir, eu não sei porquê. Provavelmente porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir para a escola. Mas todas as outras vezes na sessão da tarde, que é o grande lar de um filme como esse. E, gente, para quem não viu a atuação do Tom Hanks em comédia, assista. Ele é um excelente ator de comédia. E essa base da comédia ajudou a ele a desenvolver a sua veia dramática, da mesma forma como ajudou no caso do Jim Carrey, do Steve Carell e de tantos outros comediantes que conseguem fazer drama de uma forma muito competente. Aliás, tem uma máxima no mundo do entretenimento que diz que é mais difícil você arrancar risos do que lágrimas das pessoas. E é verdade. Da mesma forma como é mais difícil reconhecer o Steve Carell pela sua capacidade de interpretação. Não é mesmo, Emmy? Não é mesmo, Oscar? Isso realmente me deixa um tanto quanto incomodado. Então, minha dica de filme, essa resenha é muito mais para compartilhar essa dica com vocês do que para analisar o filme. Eu acho o filme excelente, eu sou suspeito para falar. É um dos meus filmes muito amados na vida. É um dos filmes que eu quero carregar para o resto da minha existência. Quando eu estiver lá com os meus 80, 85 anos com Alzheimer, eu quero colocar o cérebro para funcionar, porque no futuro vai ter todo mundo microchip instalado na nuca para poder assistir os filmes. E eu quero acompanhar, seja antes do perecer ou enquanto ainda puder respirar, mais uma vez, os Meus Vizinhos São Terror. Vai sem medo e vai sem muita pretensão, sem aquela coisa de exigir demais do filme, sem aquela ideia de querer demais do roteiro. Vai simplesmente para se divertir. Eu te garanto, é diversão garantida. Você só não dá risada se você for morto por dentro ou se você simplesmente ignorar que o humor também existe através das ironias da vida. Até porque esse filme deixa uma lição muito clara. A gente tem que cuidar da nossa própria vida, porque cuidar da vida dos outros pode resultar em acontecimentos épicos e ao mesmo tempo patéticos. Porque passar vergonha é o que essa turma mais faz, esse bando de vizinhos, esse bando de crianças crescidas que protagonizam as ações em Meus Vizinhos São Terror. Tá aí a dica. Diversão garantida na minha modesta opinião.